Você já parou para pensar no ar que você respira? Parece algo tão simples, tão garantido. Um fluxo invisível de vida que entra e sai dos seus pulmões, sem esforço. Mas e se eu te dissesse que existem lugares no nosso planeta onde esse ato tão fundamental se torna uma luta? Lugares onde o ar é tão rarefeito, com 40% menos oxigênio do que você está respirando agora, que a maioria de nós não sobreviveria por mais de alguns dias. E se eu te contasse que nesses lugares, escondidos entre os picos mais altos e as nuvens mais densas, vivem comunidades inteiras? Pessoas que não apenas sobrevivem, mas prosperam, rindo na cara da ciência e desafiando tudo o que a gente acha que sabe sobre os limites do corpo humano. Não, isso não é um filme de ficção científica, nem uma lenda antiga. Hoje, a gente vai embarcar em uma jornada ao topo do mundo para conhecer os verdadeiros super-humanos da Terra. Prepare-se para conhecer os povos que nasceram e vivem, literalmente, nas nuvens. Imagine um lugar onde o céu não é o limite, mas o chão. Um lugar a mais de 4.000 metros de altitude, onde o frio congela os ossos e o sol queima a pele com uma intensidade desconhecida por nós. É nesse cenário, que parece saído de outro planeta, que encontramos os Sherpas, no coração do Himalaia. Você provavelmente já ouviu falar deles como os guias sorridentes e incansáveis que levam alpinistas corajosos ao topo do Everest. Mas essa imagem é apenas a ponta do iceberg. A verdade é que eles são muito, muito mais do que isso. Eles são a prova viva da evolução humana em tempo real. Estudos da Universidade de Cambridge revelaram algo que parece roteiro de filme de super-herói. O corpo dos Sherpas funciona de uma maneira fundamentalmente diferente do nosso. As mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, nos Sherpas, são como motores de um carro de Fórmula 1, extremamente eficientes. Elas conseguem gerar muito mais energia usando a mesma quantidade de oxigênio. É como se o corpo deles fosse um carro híbrido ultra-econômico, enquanto o nosso é um motor V8 beberrão. E não para por aí. Quando nós, meros mortais, vamos para grandes altitudes, nosso corpo entra em pânico. O hormônio EPO dispara, ordenando a produção de mais glóbulos vermelhos para tentar capturar o pouco oxigênio disponível. O problema é que isso deixa o sangue perigosamente grosso, forçando o coração a trabalhar dobrado e aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames. Os Sherpas, eles não fazem isso. O corpo deles, ao longo de 6.000 anos de evolução, aprendeu a lição. Eles simplesmente otimizam o oxigênio que já têm, com uma calma metabólica impressionante. É uma adaptação tão perfeita que parece ter sido projetada por um engenheiro. E é por isso que eles conseguem realizar feitos que, para nós, seriam impossíveis, como escalar as montanhas mais altas do mundo sem oxigênio suplementar, carregando peso e, muitas vezes, sorrindo, enquanto outros lutam para dar um único passo. Agora, vamos descer um pouco do Himalaia e cruzar o oceano até a majestosa Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Aqui, a 4.000 metros de altitude, vivem os Quechua e os Aymara, descendentes diretos de uma civilização que se estabeleceu nessas alturas há impressionantes 12.000 anos, pouco tempo depois da chegada dos primeiros humanos ao continente. Se os Sherpas são os mestres da eficiência energética, os povos andinos são os mestres da proteção celular. Uma pesquisa publicada na revista Scientific Reports descobriu um conjunto de genes, como o SP100 e o DUO62, que são de 20 a 100 vezes mais comuns neles do que em qualquer outra população do planeta. E o que esses genes fazem? Eles agem como um verdadeiro escudo protetor para o corpo. O gene SP100, por exemplo, impede que as células dos músculos morram em ambientes com pouco oxigênio. Já o DUOX2 reduz a inflamação nos pulmões e estimula a criação de novos vasos sanguíneos, otimizando a circulação. É como se o corpo deles tivesse um sistema de segurança embutido, um alarme silencioso que é ativado para proteger os órgãos vitais,
contra os danos da altitude. Essa adaptação é crucial, por exemplo, para as mulheres grávidas, reduzindo os riscos de complicações gestacionais que são comuns em grandes altitudes. E o mais incrível é que essa solução evolutiva é completamente diferente da encontrada nos Sherpas. É como se a natureza, diante do mesmo problema, a falta de oxigênio, tivesse encontrado duas soluções geniais e completamente distintas. Isso nos mostra que não existe apenas um caminho para a adaptação, mas múltiplos, cada um moldado pela história, pela cultura e pelo ambiente único de cada povo. Mas e se a altitude extrema escondesse não apenas o segredo da sobrevivência, mas também o da longevidade? Para descobrir isso, nossa viagem nos leva agora para o remoto e místico Vale de Hunza, no norte do Paquistão. Um lugar tão isolado que algumas de suas aldeias só são acessíveis a pé, através de trilhas perigosas que serpenteiam as montanhas. Aqui, vivem os Burushu e os Wakhi, povos que ficaram famosos por um motivo espantoso. Eles vivem, em média, até os 100 anos de idade. E não estamos falando de uma velhice frágil em uma cama de hospital. Estamos falando de centenários que ainda pastoreiam seus animais, trabalham na terra e participam ativamente da vida comunitária. Qual é o segredo deles? Não é apenas mas um conjunto de hábitos que parecem desafiar o envelhecimento. Primeiro, a alimentação. Eles consomem sementes de damasco, ricas em um composto chamado amigdalina, que estudos sugerem ter propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas. A dieta deles é quase 100% orgânica e local, sem espaço para comidas processadas. Segundo, a água. Eles bebem a chamada água de geleira, um líquido cinzento e rico em minerais, como o quartzo, que cientistas acreditam ter um poderoso efeito antioxidante. E terceiro, e talvez o mais importante, a comunidade. No Vale de Hunza, não existem asilos. Os mais velhos são cuidados e reverenciados por suas famílias. O crime é praticamente zero. É uma sociedade baseada no cuidado mútuo e no movimento constante. Eles não param de se mover, de trabalhar, de viver. Os Hunza nos ensinam que a longevidade talvez não esteja em uma pílula mágica, mas na simplicidade de uma vida conectada com a natureza e com os outros. Nossa última parada nos leva de volta ao Himalaia, ao vasto e imponente platô tibetano, a mais de 4.500 metros de altitude. Aqui, a ciência fez uma das descobertas mais espetaculares sobre a adaptação humana, uma que reescreve a nossa própria história. Os tibetanos, assim como os Sherpas, têm uma capacidade sobre-humana de viver em grandes altitudes. Mas a origem dessa habilidade é o que choca. Estudos genéticos revelaram que eles herdaram um gene, o EPAS1, de uma espécie humana antiga e extinta, os denisovanos. Sim, você ouviu direito. Milhares de anos atrás, os ancestrais dos tibetanos se miscigenaram com esses hominídeos arcaicos, e dessa união herdaram um supergene que lhes permite prosperar onde o ar é rarefeito. Esse gene funciona de uma maneira completamente diferente dos andinos e dos Sherpas. Ele ativa uma via alternativa de produção de energia, permitindo que o corpo funcione perfeitamente mesmo com níveis baixíssimos de oxigênio. É a prova definitiva de que a história da nossa espécie é muito mais complexa e interligada do que imaginamos. Nós não somos apenas Homo sapiens. Somos um mosaico de diferentes linhagens humanas. E os tibetanos são a prova viva disso, carregando em seu DNA o legado de um povo que desapareceu há dezenas de milhares de anos, mas que deixou como herança a chave para a sobrevivência no topo do mundo. Sherpas, andinos, Hunza, tibetanos. 4 povos, 4 cantos do mundo, 4 estratégias diferentes para conquistar o impossível. Enquanto nós, visitantes das terras baixas, sofremos com dores de cabeça, náuseas, insônia e o risco fatal de edemas cerebrais e pulmonares de alta altitude, conhecidos como RASI e RAP. Eles vivem suas vidas,
geração após geração, em um ambiente que para nós seria mortal. Eles nos mostram que o corpo humano é uma máquina de adaptação incrivelmente poderosa e versátil. E o que podemos aprender com eles vai muito além da curiosidade. Cientistas hoje estudam esses povos para entender como poderíamos, no futuro, desenvolver tratamentos para condições como ataques cardíacos, derrames, asma e outras doenças onde as células são privadas de oxigênio. Os segredos guardados nas montanhas mais altas do planeta podem, um dia, salvar vidas aqui embaixo, no nível do mar. Essas comunidades secretas, que vivem literalmente entre as nuvens, são um lembrete poderoso de que ainda há muito a descobrir sobre nosso próprio planeta e sobre nós mesmos. Eles são a prova de que os limites do corpo humano e da vida, como a conhecemos, ainda estão longe de serem alcançados. E aí, qual dessas histórias te impressionou mais? A eficiência metabólica dos Sherpas, o escudo celular dos andinos, a longevidade impressionante dos Hunza, ou a herança genética ancestral dos tibetanos? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. E se você curtiu essa viagem até o topo do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras e compartilhar com aquele amigo que também é fascinado pelos mistérios do nosso planeta. Quem sabe no próximo vídeo a gente não explora os povos que vivem nos desertos mais quentes ou nas selvas mais impenetráveis da Terra. A aventura está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima!